Coordenação de Jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rede Aparecida de Rádio, para você também que nos assiste com imagens aqui do estúdio, através das redes sociais, seja no YouTube, Facebook ou no nosso aplicativo Aparecida. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, começa agora a segunda edição do Notícias em 30, os destaques do Brasil e do mundo, a apresentação de Rafael Rodrigues, trabalhos técnicos Murilo Germano e, claro, toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Hoje nós destacamos que a Caritas reabre instalações de abrigo para imigrantes em Roraima. Trump volta a falar em controle na faixa de Gaza. Ex-governador do Maranhão é alvo de operação da Polícia Federal. E ainda na edição de hoje, o café deve ficar mais caro ainda nos próximos dias. Notícias em 30, segunda edição. Agora são 5 horas mais 32 minutos no horário de Brasília e depois de uma semana de suspensão de todas as atividades, a Caritas brasileira reabriu provisoriamente as instalações da água, saneamento e higiene em Boa Vista, capital Roraima, e em Pacaraima, cidade na fronteira com a Venezuela. Quem vai trazer para a gente os detalhes é a Rafaela Oliveira. As instalações oferecem acesso a banheiros, duchas, água potável, lavanderia e informações sobre práticas de higiene. O espaço foi fechado no dia 27 de janeiro, depois da suspensão do uso de recursos do Escritório de Imigração e Refúgio do Governo dos Estados Unidos, um dos principais financiadores das ações voltadas ao apoio humanitário. A assessora nacional da Caritas brasileira e também coordenadora nacional do projeto Orinoco, Águas que Atravessam Fronteiras, o principal afetado pela medida, Jimena Monsalve, fala mais sobre o funcionamento do espaço. Usualmente fazemos 1.000 atendimentos por dia, então o impacto tem sido bastante grande com o fechamento das instalações. A gente fez um esforço institucional muito grande, a gente tentou fazer arrecadação também de doações, a gente usou recursos próprios para conseguir reabrir provisoriamente essas instalações, mas tudo com fundos da própria instituição. A gente conseguiu fazer uma reabertura emergencial, mas essa reabertura vai ser só até dia 14 de fevereiro, que é o que conseguimos manter para fornecer esse serviço. Sim, a gente não fecha as portas para ninguém, a gente sempre está aberto para todas as pessoas que precisam, independentemente da nacionalidade, a gente sempre fornece esse serviço. Teve muita procura, desde que a gente fechou as instalações, as pessoas ficavam na porta das instalações procurando o serviço, né, de saneamento que a gente fornecia. Então, abrir hoje para a gente foi muito bom, porque conseguimos fornecer de novo esse serviço para as pessoas que mais precisavam, e que seja só alguns dias, mas a gente vai conseguir oferecer e dar dignidade para as pessoas que mais precisam. A gente entende que a ajuda humanitária deve ser de maneira compartilhada, porém, junto com a sociedade civil e o Estado, porém, a suspensão desse financiamento vai para muitos projetos importantes, não só na área de saneamento, mas em outras áreas como nutrição, saúde, que vai afetar as pessoas mais vulneráveis. O retorno das atividades ocorre graças aos esforços institucionais e recursos próprios, com o apoio de doações. O custo anual para manter em funcionamento as 4 instalações atualmente em operação é de aproximadamente R$ 4 milhões. Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Agora são 5h35 no horário de Brasília e um outro dado preocupante é o da Acnur, Agência para Refugiados da ONU, que aponta que as guerras, também os eventos climáticos extremos, devem elevar a emergência humanitária global com o aumento do número de refugiados por todo o planeta. A agência estima que o número de pessoas forçadas a fugir de suas casas chegue este ano a 140 milhões de pessoas, mantendo assim a tendência de crescimento dos últimos 12 anos. Miguel Paschioni, oficial de comunicação da Agência para Refugiados da ONU, afirmou que a ausência de ajuda humanitária pode agravar ainda mais toda essa situação.
De acordo com os dados do Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, entre 2016 e 2025, portanto em 9 anos, o número de pessoas que foram forçadas a se deslocar tende a dobrar, de acordo com essas nossas projeções. Eram 67 milhões de pessoas nessa condição em 2016, chegando a cerca de 140 milhões de pessoas em 2025. Isso, de forma representativa, seria o 10º país mais populoso do mundo, à frente do México, para a gente ter uma dimensão do peso desse contingente de pessoas. E o porquê, né? A razão ou as razões em relação a isso. Novos conflitos armados, guerras ainda não resolvidas e o aumento nos desastres relacionados ao clima resultaram em níveis alarmantes de mortes, destruição e deslocamento no ano passado, né? Isso em 2024, o que fez com que as operações globais do Acnur tivessem que responder às necessidades humanitárias cada vez mais intensas. A gente está falando aqui de um contexto que eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e enchentes severas, fizeram com que a gente tivesse que emitir um número recorde de declarações de emergência. Foram 9, portanto, em 2024, relacionado especificamente às questões climáticas. E aí, quando a gente olha para o todo, o Acnur declarou em 2024 26 novas emergências existentes, e destas 26 emergências, 7 no nível mais grave. E no total, então, o Acnur respondeu ou gerenciou 43 emergências, incluindo 17 que se prolongam desde 2023. Isso, logicamente, traz um cenário bastante dificultoso de se atuar, inclusive pela questão do financiamento, que efetivamente não está acompanhando o crescimento das necessidades que essas novas crises têm gerado para a nossa operação. Todos esses assuntos hoje são os principais temas que compõem o editorial do Padre Joel Nalepa. Padre, boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde para você, ouvinte da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. As instalações WASH, a água, saneamento e higiene, mantidas pela Caritas Brasileira em Boa Vista, capital de Roraima, e em Pacaraima, cidades da fronteira do Brasil com a Venezuela, oferecem acesso a banheiros, duchas, água potável, lavanderia e informações sobre práticas de higiene à população migrante, como ouvimos. Esse serviço, que é um dos serviços oferecidos pela Caritas Brasileira, presente em todo o Brasil e que atua na defesa dos migrantes, consegue ter ajuda para providenciar documentos e também moradia e emprego para os migrantes, aí na região norte do Brasil, mas em todas as outras regiões. É um serviço que a Caritas Brasileira tem prestado. Os recursos são frutos de parcerias, projetos com a igreja, projetos sociais e convênios com organizações nacionais e internacionais. Em Pacaraima e Boa Vista, cidades que fazem fronteira com a Venezuela, como já ouvimos, o apoio a este projeto tem como financiador o Escritório de Imigração e Refúgio do Governo dos Estados Unidos, que é um dos principais financiadores. Guardadas as devidas proporções e finalidades, podemos ver os impactos dos investimentos do governo americano. Um projeto humanitário tem seus recursos cortados e causa um impacto enorme na vida de quem mais precisa e é vulnerável. Por outro lado, os investimentos para interesses bélicos e para aumentar o poderio de um império, para anexar territórios, sem medidas. São prioridades que mostram que os interesses estão bem acima da dignidade da pessoa, dos direitos básicos e fundamentais de quem está em situação de migração e refúgio, não por opção, mas por não ter outra escolha. As notícias do mundo. As notícias do mundo. 5h40, horário de Brasília. Após a fala polêmica de que os Estados Unidos assumiriam o controle na faixa de Gaza e retirariam todos os palestinos moradores de lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que o território passe para o controle do seu governo quando terminar a guerra.
Trump falou novamente sobre seu plano de que Washington tome o território ao final da guerra e que os palestinos que vivem em Gaza sejam reassentados em comunidades muito mais seguras, bonitas e com novas e casas modernas na região. Trump não deixou claro se as medidas foram acordadas com o presidente israelense Benjamin Netanyahu ou se trata apenas de uma ideia que ele tem na cabeça. Por falar em Israel, depois dos Estados Unidos, Israel foi também o próximo país a sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se retirou então do órgão. O ministro de Relações Exteriores israelense Israel Katz citou o viés institucional do Conselho contra o país. A saída de Israel acontece exatamente 2 dias depois que o Trump assinou aí a retirada dos Estados Unidos também do órgão. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão criado pela entidade, foi criado em 2006, justamente para promover tópicos como liberdade de expressão, crença, direitos humanos, além de investigar também alegações de violações de estados que compõem o órgão. Notícias da Igreja. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi recebida em audiência pelo Papa Francisco na manhã desta quinta-feira. O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, afirmou que o momento com o pontífice foi uma oportunidade para a apresentação do trabalho realizado aqui pela Conferência Episcopal Brasileira. Nesta manhã nós tivemos a alegria do encontro, da audiência com o Santo Padre. Encontramos o Santo Padre, eu diria um pouco resfriado, mas com uma disposição muito bonita. Pudemos abordar alguns assuntos específicos da conferência, compartilhar a realidade do nosso Brasil, com suas alegrias, mas também com suas angústias. E tivemos a graça, por assim dizer, de nos sentir apoiados pelo Santo Padre, incentivados também a continuar o trabalho que a conferência vem desenvolvendo ao longo dos anos. É certamente sempre uma alegria particular poder nos encontrar com o sucessor de Pedro, o garante da unidade e da comunhão na igreja, que o Espírito de Deus colocou diante da sua igreja para este tempo presente. A presidência da conferência também esteve no dicastério para a causa dos santos. Dom Jaime manifestou alegria pelo número expressivo de causas que estão sendo analisadas. E agora de manhã, Dom Paulo, estivemos também no dicastério da causa dos santos e nos alegra certamente saber que temos um número expressivo de causas sendo analisadas pelo dicastério, além de saber que alguns milagres que levaram à beatificação ou canonização de homens e mulheres no tempo recente aconteceram no nosso Brasil. Isso significa também um sinal de bênção divina. Um muito obrigado e que Deus a todos abençoe e continue nos acompanhando nesta nossa, eu diria, peregrinação. Fazemos também a nossa peregrinação como o Papa nos pede, peregrinos de esperança. Pois é, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega, que é segundo vice-presidente da CNBB, também falou nessa mensagem aí, enviada por vídeo pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você que nos acompanha pelas redes sociais pode acompanhar aí também as imagens da presidência da CNBB lá no Vaticano. E segundo o vice-presidente da CNBB, ele também recordou aí a fatalidade, o desabamento do teto da igreja de São Francisco em Salvador, na Bahia. Ele afirmou que a presidência está em oração pelas vítimas e pela igreja em particular. O Dom Jaime, nesse mistério da comunhão dos santos, nós oramos uns pelos outros e estamos profundamente em comunhão de oração com a igreja de Salvador, na Bahia. Essa situação que lá aconteceu, esse desastre, inclusive com uma morte, nós estamos profundamente solidários com todos os irmãos e irmãs da Bahia, rezando por vocês e, por favor, rezem também por nós. Agora são 5h45 e o Papa Francisco ele está com bronquite, por isso, de acordo aí com a assessoria de imprensa, as reuniões agora serão realizadas em casa nos próximos dias. O Raimundo Lira conta pra gente.
O Papa Francisco foi acometido por uma bronquite e, portanto, a fim de continuar sua atividade, na sexta-feira 7 e no sábado 8 de fevereiro, as audiências serão realizadas na Casa Santa Marta. Foi o que informou a sala de imprensa da Santa Sé em um comunicado aos jornalistas. Também na manhã desta quinta-feira, o pontífice realizou as audiências em sua residência na Domus Vaticana e não no Palácio Apostólico Vaticano, recebendo, em primeiro lugar, os jovens sacerdotes e monges das igrejas autocéfalas orientais, em visita de estudo a Roma, e depois um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da Calábria, sul da Itália. Na quarta-feira passada, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, o padre Pierluigi Girolli, funcionário da Secretaria de Estado, leu a catequese do Papa, que, por sua vez, fez um apelo em favor dos países em guerra. Notícias em 30. Segunda edição. Estamos de volta aqui com a segunda edição do Notícias em 30 e também mandando um abraço para todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Política. O presidente Lula retomou hoje viagens de trabalho, participando inclusive de lançamentos de programas, conclusão e retomadas de obras, entregas de moradias. Ele ficou quase 2 meses sem viajar a trabalho desde que foi submetido a uma cirurgia, depois de umas complicações que ele teve após uma queda que aconteceu em outubro do ano passado. Nesta quinta-feira, Lula participou da cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e amanhã o presidente participa da inauguração de obras hídricas na Bahia, em Paramirim, no Alto Sertão Baiano. Essa retomada de viagens também é vista pelo próprio governo como um fator que pode ajudar Lula a melhorar a sua popularidade, que vem caindo muito nos últimos meses, além de promover ações do governo federal. 5h50, horário de Brasília. O ex-governador Marconi Perillo, que é presidente nacional do PSDB, o Partido Social Democracia Brasileira, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que está investigando suspeitos de terem desviado recursos da saúde de Goiás. Os crimes aconteceram durante os anos de 2012 e 2018. Em nota, obviamente, Marconi Perillo, ele disse que é inocente. Segundo as investigações, esses desvios aconteceram por meio de uma OS, as organizações sociais, em contratos com o governo do estado na época. A operação
Panaceia foi realizada hoje e, além disso, sequestrou mais de 28 milhões de reais de todos aqueles que estão sendo investigados. Esse sequestro de bens é um mecanismo que a Justiça tem para congelar os recursos das pessoas que estão sendo investigadas em um determinado processo, no caso este, até que se tenha certeza se esse dinheiro foi adquirido de forma lícita ou não. Lideranças indígenas denunciam expansão da agropecuária em área demarcada no Maranhão. Quem vai trazer para a gente os detalhes direto do Conselho Indigenista Missionário é a Dispésia. Lideranças do povo Memortunré Canela, da terra indígena Canela Memortunré, em Fernando Falcão, no Maranhão, denunciam a expansão da criação de gado em seu território, demarcado e homologado há mais de 40 anos. Desde 2023, a ocupação tem avançado de forma avassaladora. Em janeiro deste ano, as lideranças relatam ter contabilizado mais de 150 cabeças de gado no território, comprometendo a segurança e o bem-viver da comunidade. Além do avanço do gado, os indígenas denunciam receber ameaças de fazendeiros dos povoados próximos ao território e que fazem essas ameaças armados com arma de fogo, como conta uma das lideranças, que não será identificada por segurança. Tem um amigo que tá lá no estaleiro com o setor de roça, ele disse, os caras hoje eles botaram mais gado ainda, os que estão querendo conflito com nós aí. Hoje mesmo chegou um recado, aí a gente está articulando para como é que nós podemos resolver, porque os caras estão invadindo mesmo. Os índios que estão lá no setor de roça, pertinho, estão preocupados, e os caras estão lá armados mesmo, com uma espingarda. Identificaram o nome do dono do gado e essas pessoas que estão botando gado lá. Os indígenas relatam ter solicitado diversas vezes aos fazendeiros, donos dos animais, que retirem o gado da terra indígena, pois está invadindo áreas de cultivos importantes e que garantem a alimentação do povo. Em resposta, os invasores fizeram novas ameaças e aumentaram o rebanho. Gilderlan Rodrigues, da coordenação do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, explica que a expansão do gado é um dos principais motivadores do conflito na terra indígena Canela Memortunré. O Memortunré tem enfrentado diversos conflitos, estradas, plantações de soja e agora a questão do gado dentro do território, sendo que o gado é um dos elementos que sempre foi sinônimo de expulsão desses indígenas dos seus territórios tradicionais. Então, um contexto delicado e é preciso que haja o quanto antes a presença dos órgãos públicos, porque o conflito ele está acontecendo e tende a se potencializar caso não haja uma intervenção o quanto antes. As invasões têm sido denunciadas ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para que sejam adotadas medidas para cessar o conflito. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Economia. Nada é tão ruim que não possa piorar, viu? O que tem de gente reclamando do preço do café não está escrito, mas gente... Isso vai piorar, porque o preço do café, que já vem encarecendo desde maio do ano passado, vai continuar subindo. Nos próximos 2 meses o valor pode subir ainda mais 25% nos supermercados. Essa previsão ela foi divulgada hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Café. Segundo a entidade, o produto já é o mais caro da cesta básica, tem alta de 37,4% em 2024 sobre o ano anterior. E o aumento do preço da bebida foi mais forte do que o registrado em outros produtos. Até dezembro, um pacote de café tradicional de 1 kg poderia ser comprado por R$ 49,00 aproximadamente. E a seca, junto com as altas temperaturas que foram registradas todas no ano passado, prejudicaram a produção do café e são tidas aí como os fatores principais para os valores altos nas gôndolas dos supermercados do Brasil. 5h54 e ainda na área da economia, o governo federal ampliou de 84 para 96 meses o prazo máximo para o pagamento de empréstimos consignados contratados por aposentados e pensionistas do INSS, uma medida que deve ser publicada já no Diário Oficial da União, que vai permitir aos beneficiários acesso a parcelas menores, já que o valor total do empréstimo será diluído num período maior. Essa mudança foi formalizada por meio de uma instrução normativa do Ministério da Previdência. O governo informou que vai haver um prazo aí para que os bancos e a Dataprev se adequem às novas regras, mas que a implementação não deve demorar.
saúde. A ANS propõe aumento de idade para mamografia. Especialista alerta que 40% das mulheres descobrem câncer em estado avançado. Bruno Batista. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está estudando mudanças de regras para os planos de saúde no Brasil. Uma delas é o aumento de idade recomendada para a realização de mamografias, que passaria dos 40 para os 50 anos, além de deixar de ser anual para uma vez a cada 2 anos. As entidades médicas criticaram a proposta e quem repercute o assunto conosco é o médico e membro da Academia Brasileira de Mastologia, Dr. Gerson Mourão. Doutor, visto que o diagnóstico de câncer de mama ocorre antes dos 50 anos, como essa proposta pode impactar na vida das mulheres? Isso foi uma das questões mais dramáticas que nós conseguimos viver esse dia. Eu fiz um vídeo, lancei esse vídeo indignado com a posição da ANS. Porque olha o que acontece. É justamente nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos de idade, que acontecem 40% dos cânceres de mama. Um outro detalhe, 20% das mortes também acontecem nessa faixa etária. E aí tem um terceiro fator, que 25% das mulheres que faz mamografia nessa fase, elas não vão morrer do câncer de mama. Olha o impacto que isso vai causar. E eu vou te dar mais um dado para você se indignar mais ainda. O Instituto Nacional do Câncer, né, que é o INCA/SUS/2024, ele mostrou uma coisa escandalosa, que mais de 40% das mulheres no nosso país, quando descobre o câncer já está avançado. Olha a situação. A ANS, colocando isso aí, vai ser mais um fator para aumentar mais essa situação dramática que se vive no país. Após a repercussão negativa em todo o país, o senhor acredita que esta medida deve ser revista? Mídia, exatamente. Eles recuaram. Inclusive, chegou até a se cogitar que tinha sido uma fake news e tal. Não tem como ser tratado. As sociedades todas, Conselho Federal de Medicina, a Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Mama, todos se manifestaram contra. A FEMAMA, que é uma federação de mulheres com câncer de mama no país, isso foi uma manifestação muito grande. Eles recuaram. Por isso que eu digo, o quanto uma manifestação popular ela tem força, né? A pessoa, não adianta não, tem que ser só o médico, tem que ser entidade, coisa nenhuma. Ouvimos o médico e membro da Academia Brasileira de Mastologia, Dr. Gerson Mourão. Bruno Batista para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. 5h58, horário de Brasília. Nós vamos ficando por aqui com a segunda edição do Notícias em 30, que volta amanhã às 5h30 da tarde. Para você que ficou conosco, um excelente finalzinho de quinta e, claro, a gente se fala. Oferecimento: Catálogo Dia a Dia da Editora Santuário. Você faz a evangelização acontecer. A seguir, a Rede Aparecida